Teste 1, 2, 3. Entrevista com José Carlos Brigagão do Couto, no Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, realizada no dia 24 de agosto de 2012. Bom, José Carlos, eu poderia começar fazendo uma apresentação sua geral, enfim, suas atividades, como que você veio parar no setor de calçados, enfim, qual que é a sua trajetória? Eu sou proveniente de Santo Tomás de Aquino. A minha família já está aqui em Franca há mais de 100 anos. Eu vim para Franca em 1962 e comecei a trabalhar no comércio, depois na indústria. E depois que eu fiz a faculdade, fiz os estudos, eu comecei a trabalhar na indústria de calçados Brimato, depois calçado Sândalo e aí ia ter calçados McKerley, Caçambinos, calçados Artefatos, e hoje presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca. O que te levou ao calçado, assim? Porque Franca, nossa divisa com Minas Gerais, né? Está aqui bem próximo, né? E as oportunidades Franca sempre foi maior, porque Franca sempre nessa região aqui, Franca sempre ofereceu melhores oportunidades de estar crescendo e trabalhando e estudando, né? Porque nós sempre fomos uma família pobre e todos os filhos ajudavam os pais, né? Ajudavam em casa. Nós somos em 9 irmãos e cada um tinha que trabalhar e ajudar a sustentar a casa. Isso nós fizemos a vida inteira, até depois de casado. Então, um irmão ajudando o outro, no sentido de estar formando e estudando, né? E o calçado ele veio de encontro com tudo isso, com essa necessidade que eu ofereci, que era uma opção que tinha em Franca. E, aliás, até desde pequeno, lá em Santo Tomás de Aquino, eu engraxava sapato, então eu não podia deixar de ser e continuar no ramo, né? Eu tinha uma engraxataria lá, copiada aqui de Franca, da Praça Barão, e montei o mesmo esquema naquela época lá. Era criança, mas já eu tinha um relacionamento com as famílias ditas ricas da cidade, né, cidade pequena, e lá foi minha freguesia. Eu trabalhei com a indústria, com a engraxataria lá há muito tempo e fazia outros serviços, estudava lá no primário e tal. Depois que veio para Franca, eu trabalhando nisso de calçado. Então eu trabalhei no Curtum Progresso, com a família Samelo, mas antes do Curtum Progresso eu trabalhei no comércio, na área de indústria de produtos para calçados, no centro da cidade na época. Depois eu fui para o Curtum Progresso e depois eu fui para trabalhar com calçados Emanuel, que era o antigo calçado Brimato, que foi vendido para eles. E depois que eu fui para o Curtum Progresso e fui para a Sândalo. Aí foi a família, que eu trabalhei com a família, né? E trabalhamos aí até vamos dizer assim, até o ano de 2000, por aí, entende? E hoje eu fui procurado, né, agora 2008, final de 2008, para poder, as indústrias me procuraram para poder assumir, né, a presidência do sindicato, uma vez que eu já fui presidente aqui na década de 80. Então a experiência, a dedicação, então o conhecimento que eu tenho da indústria de calçado, e vim para cá agora hoje tentar reestruturar o setor, reestruturar a própria entidade, né, e projetar o setor para o cenário nacional e internacional. Entrando até nessa questão da reestruturação mesmo do setor, eu tive já aqui na Calçados Pop, conversei com algumas pessoas, como que é feito no setor calçadista, como são feitos os projetos de desenvolvimento tecnológico, de maquinário, né? Tem alguma influência externa? Que tipo de necessidade, demanda atinge ou atende? Veja, nós temos duas fases da indústria de calçadista, né? Mais recente, vamos dizer assim. Nós temos uma fase das grandes empresas e tem a fase das pequenas e médias empresas hoje. Essa cultura da indústria de calçados data de quase 200 anos que a indústria calçadista de Franca tem. Então, essa cultura vai passando de pai para filho, né? De sucessores, de funcionários, e ao decorrer de todos esses anos houve o ápice aí da tecnologia na época da Sabelo, Santos, Terra
e Palermo, enfim, todas essas empresas grandes que na época deram um pulo em tecnologia, mesmo porque na década de 70 vieram as exportações, a implantação das exportações. E as exportações exigiram, né, que as empresas dessem um passo a mais em termos de tecnologia, em termos de recursos humanos, formação de recursos humanos, de preparação da indústria. E isso alavancou a indústria calçadista e chegamos a uma produção quase que de 40 milhões de pares ano e alcançamos as exportações, vamos dizer assim, a chegar até 40% da produção de frango foram destinadas às exportações. Uns 40%, outros 50%, em maioria geral dos setores 40%. Com o decorrer dos anos para cá, então, essa depende da política governamental e depende essa crise mundial que está atravessando, a situação é outra. Hoje nós podemos falar depois. Mas respondendo a sua pergunta, em termos de tecnologia, as indústrias, umas mais, outras menos, umas mais preparadas, outras menos preparadas, enfim, uma copiando da outra, do ponto de vista de tecnologia, de maquinário, as fábricas de máquina aqui Franca, de fora, vieram várias máquinas sendo oferecidas por próprios italianos, que ali o berço do calçado ali, no caso nosso, entende? E procurando as empresas naquela época se aperfeiçoar cada vez mais nesse sentido. Bom, passada agora essa década de 80, 90, então o que aconteceu? O perfil de Franca mudou. Hoje 90% da indústria calçada de Franca é micro e pequena empresa, ou seja, posso dizer que até 100% que é dono de fábrica hoje foram funcionários de outro, foram funcionários das fábricas, não foram funcionários do outro. Então mudou o perfil. É um novo empresário com experiência, sabe fazer sapato perfeitamente, mas é necessário aí que nós estamos trabalhando um choque de gestão. Entende? Para poder. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando agora com a indicação de procedência e vamos estar fazendo. Então, aí veio o Senai, patrocinando o Senai para Franca, o Senai, o SESI. E o Senai, do ponto de vista de tecnologia e de produção, foi o principal, vamos dizer assim, o principal veículo que trouxe a maior tecnologia, porque o Senai tem que estar à frente das indústrias em termos de tecnologia. E nós tivemos, o trabalho foi bem feito, nós tivemos, a Fiesp fez um investimento grande aqui na montagem da escola do Senai em Franca. E recentemente foi montado o Centro Design. O Centro Design aqui em Franca. Isso deu um pulo muito grande com relação à tecnologia de design, consequentemente aí vem maquinário atrás disso, vem sistema de estação de produção, vem tudo junto. E o Centro Design, ele hoje está dentro dos melhores do mundo, de Franca, está dentro dos melhores do mundo. E agora, recentemente, agora dentro de pouco tempo, nós vamos estar instalando a faculdade de design no Senai. Então vai transformar o Senai, vai trabalhar na faculdade. Então aí vai estar uma abrangência muito maior. Então, essa tecnologia, ela tem uma história muito assim, relacionada com a vida cultural da indústria brasileira. Né? Foi na época das exportações. Ela deixou de ter essa velocidade no termo de incrementar, de incrementar mais tecnologia, porque existe aí uma oscilação muito grande no setor manufaturado, porque ele é essencialmente artesanato. Ele não é uma indústria como automobilística, você pode botar robô, você pode botar uma máquina que ela trabalha sozinha. Todas as máquinas de calçado é necessário ter um operador, que é o ser humano que está ali, portanto ele tem que receber treinamento e formação para operar aquele maquinário. Entendeu? A indústria calçadista não é como as outras indústrias, você até compara com o têxtil, você tem lá robô, você tem lá máquina automatizada. Você tem calçado, é muito difícil você ter. Calçado que eu estou falando é calçado de couro, calçado, você entende? Não é esse calçado injetado, isso é outra coisa. É o calçado tipo de Franca. Não é? É lógico que nós temos aí chinelos havaianos, sapatos injetados, são maquinários, né? Isso é diferente, né? São calçados diferentes. Né? Vamos concentrar especificamente no que Franca é especializado, que é calçado masculino e também agora feminino. Então, isso trouxe, com as exportações, trouxe todo esse know-how de tecnologia, né?
não só, cara, aqui em Franca também foram os empresários que foram buscar tecnologia fora, na Itália, entende? Mas houve agora, recentemente, quer dizer, houve evolução? Houve. Mas em termos de investimento, entende? Realmente o setor está com o pé no freio, em decorrência dessa oscilação que nós temos aí, entende? Com essa crise mundial e a falta de uma política industrial brasileira, né? Que coloca na situação. Nós estamos atravessando agora uma fase dificílima aí, que é o problema das importações. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, tá perfeito. Como que se relaciona, por exemplo, dentro da indústria de calçados, a relação entre do Fordismo, Taylorismo, como que isso é visto pelos industriais? Eles têm esse entendimento muito claro do estudo desses processos, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, ou é algo muito mais espontâneo? Como que se dá essa? Então, veja, como eu disse, vem passando de patrão empregado ao ensinamento, à tecnologia. Durante todo esse período, os talentos, os gerentes, né, funcionários, eles foram fazendo seus cursos que a empresa oferecia, que surgia na cidade, entende? Mas não, existe o que há hoje com relação a tudo isso? Há uma necessidade, essa assimilação de toda essa tecnologia do Ford, Taylor, houve algumas empresas, mas na maioria não houve adoção de falar assim, olha, vamos implantar um sistema desse. Não houve atenção para isso. Houve atenção, entende? Aquilo que o Senai estava fazendo, logicamente o Senai se baseou nessas teorias, certo? Mas veio implantando. Uma parte do Senai forneceu, a parte um passou para o outro foi adquirido, ou eles conseguiram implantar um sistema de produção. O que nós constatamos hoje, dentro da sua pergunta, é exatamente por causa disso, que nós, agora com a aquisição, com a premiação da diplomação da indicação de procedência, em que nós contratamos uma empresa para poder implantar, são 14 subprojetos, e dentro desses 14 subprojetos está lá o Instituto Cid Franca. É exatamente para poder trazer essa falha que existe de gestão. Entende? Então, o que vai ocorrer? Esse instituto vai tratar de formação de talentos gerenciais. Nós vamos estar formando gerentes. Nós vamos estar incluindo, e aí vai estar junto o empresário que vai estar participando também, que seja chamado para participar. Não tem nada a ver com a universidade. São independente do que a FATEC faz, do que a Unifacef faz, o Unifran faz, a Unesp faz, nós vamos ter um instituto de gestão rápido, de preparação rápida. Um exemplo, em 90 dias, entre sala de aula e implantar. Porque não é só sala de aula. É preciso que seja implantado e acompanhado o resultado disso. Entende? Aí nós vamos estar formando o currículo desse instituto exatamente para dar essa tecnologia, trazer essa tecnologia que falta para o setor. Entende? Houve várias dezenas de assessorias que vieram em Franca, o pessoal com tecnologia, e passaram essa cultura para as empresas. Aquelas que foram mais abertas para esse tipo, realmente saíram melhor. Nós temos uma diferenciação aí de tamanho de faca, às vezes o mesmo tamanho de uma faca, uma está numa situação superior do que a outra, né? Um planejamento estratégico, que é muito importante, porque a partir do momento que você faz um planejamento estratégico, você vai abordar inclusive o nível de tecnologia, do ponto de vista de chão de fábrica, do ponto de vista de recurso humano, do ponto de vista de gestão empresarial, de modo geral. Então dá para dizer que a maior parte nesse período, vamos falar mais anos 60, 70, que acho que é o coração aí, não o coração, mas o momento dessas grandes exportações, né, que dá uma grande mudança aqui no setor industrial. Inclusive tem fotos mostrando as primeiras grandes esteiras, acho que na Samelo, quer dizer, uma tentativa realmente de fazer uma produção em série dentro quer dizer, foi pioneiro naquele momento, mas dá para dizer então que poucas indústrias tinham gerentes que, vamos dizer, ou dominavam, ou se referenciavam por essas teorias de produção. E poucos. Veja, não houve assim um trabalho profissional, técnico, a não ser algumas empresas, estou dizendo em termos de setor,
né? Tem algumas empresas que fizeram isso. Mas não houve um trabalho de você falar assim, olha, vamos implantar esse sistema aqui no setor. Não houve esse trabalho porque realmente é até problema de conscientização. De você quer dizer, você montou a esteira, deu certo para um, também vou montar. Entendeu? Foi mais assim. Entende? Vamos implantar, porque aí surgiu a fábrica a POP, por exemplo, ela foi responsável por grande aumento de tecnologia, fornecimento de tecnologia para a indústria calçadista, a Ibomac, todas as fábricas, todas essas indústrias que existiam na época de tecnologia transferiram, eles foram atrás, entende? Mas ainda assim, você falar, o empresário falar, eu vou trazer uma assessoria em que vai adotar as teorias Z, teoria Ford, Taylor, tudo. Não houve nada disso. Houve sim, uma assimilação que depois foi fazendo e assim foi crescendo. E mesmo na POP ou na Ivomac, esse desenvolvimento das máquinas, ela vinha muito mais por inspiração de fora, Itália, quando eu estive lá uns anos atrás falaram da Índia, mas a Tchecoslováquia também talvez uma das precursoras, mas tinha o contrário do industrial procurar e falar, nossa necessidade é essa, e eles desenharem essas máquinas, ou era mais o inverso mesmo? Não, a adaptação do exterior. Podia até desenhar a máquina, mas tinha lá o maquinário que vem de fora, a cultura, né? Você pega lá, por exemplo, uma máquina de montar, todas essas máquinas mais sofisticadas que tinha na época, ou as máquinas de laser, água, tudo isso aí veio de fora. Entende? Houve assim, por parte da POP, da Ivomac, deles aperfeiçoar essas máquinas, adaptar essas máquinas à alta tecnologia em Franca, sim, houve. Tem um mérito deles, isso aí, não tem dúvida nenhuma, eles se esforçaram e foram atrás, tanto é que eles exportam essas máquinas. Quer dizer, quando você consegue exportar, é porque você está com tecnologia superior. Você não vai exportar um negócio rudimentar. O próprio mercado exige isso aí. Então, quando você vê uma empresa exportando, é porque ela está na frente, porque já tem alta tecnologia. E houve um trabalho, sem dúvida nenhuma, entende, da POP, da Ivomac, que está projetando máquinas de alta tecnologia. Hoje, estão destruindo essas indústrias, né? O governo brasileiro abriu as portas aí, então você está comprando máquina que vem de fora aí, preço menos da metade do preço aí, então isso aí é outro político aí que a gente não entende o que o governo quer fazer. No início estava falando que a sua vinda, o seu retorno aqui, foi um pouco pensando também numa reestruturação talvez do setor, né? Em termos de reestruturação, o que a gente pode dizer que tem ocorrido, vamos dizer, dos anos 90 para cá? A Toyota é um modelo? Pode-se dizer que ela é possível o toyotismo como uma teoria nova, mais nova, vamos dizer assim, em relação ao Fordismo, ao Taylorismo, né? Pode-se dizer que tem possibilidade de vir a ser um modelo para a indústria de calçado ou não? É muito pouco isso. Acho que, mesmo porque uma é automatizada, a outra é artesanal. Puramente artesanal. O máximo que você analisar, se você for comparar, por exemplo, uma indústria da Toyota, por exemplo, uma indústria automobilística, ou uma indústria do têxtil, mais civil que a indústria de calçado, entende? Em termos de maquinário, em termos de tecnologia, entende? Você vai ver que não houve grandes crescimentos em relação a esse setor da indústria calçada, por fato de ser artesanal. Na outra vez eu estava olhando uma revista aqui e vendo maquinário de 50 anos atrás. Lustrar sapatos, fazer isso, coisa. Entendeu? E tanto até hoje aí. Tanto é que agora tem as vantagens disso aí, né? Que o calça franca não é com quantidade mais, é qualidade. É isso que nós temos que trabalhar. Porque nós não vamos competir com a China, competir com a Índia, competir com a Malásia, a Vietnã, esses outros países asiáticos, porque a condição deles o que eles fazem lá no Brasil está muito longe de fazer uma reforma aqui que é necessária para chegar a um ponto dele. Entendeu? Então, houve uma evolução por parte do pessoal. Você fala assim, olha, Franca, eu posso dizer que Franca é um celeiro, uma incubadora de fato. É um incubador de fato. Até brinco com o pessoal que eu chamo o setor caçativo como se fosse uma tiririca, é difícil de morrer. Então, porque existe uma cultura, e essa cultura nós temos que trabalhar, entende? E tentar melhorar mais do ponto de vista de gestão, porque em termos de equipamento, o mercado toma conta disso.
metodologia de trabalho. Aí está que nós temos que trabalhar, entende? Que tem várias oportunidades, vários caminhos a ser seguido. Qual que vai ser o mais correto, entende? Então, até nós temos que oferecer isso para as indústrias e tentar virar essa maneira de pensar do empresário, de modo geral. Então, nessa área, do ponto de vista de gestão, o que poderia ser colocado como hoje uma principal referência, um modo? Não posso usar muito modelo, né? Porque tem as especificidades de cada empresa, mas qual seria a principal referência hoje para essa reestruturação, então, de gestão? Você fala uma fábrica? Para as fábricas, o setor. Nós temos, veja uma coisa, nós temos em Franca fábricas exemplares, estão na frente. Tem fábrica, por exemplo, que eu visito aí, tem 2, 3 engenheiros. Entendeu? Então, uma fábrica para ter 2, 3 engenheiros de produção, e você vê lá a forma, você vê nitidamente na disposição de layout, disposição de giro de produção, a disposição de máquina e a forma de controle de produção, a forma, você vê que existe um profissionalismo de alto nível ali. Então você vai ver as outras fábricas, você vê que o sistema está antigo. Entendeu? Está produzindo, está sobrevivendo? Está, tudo bem. Mas então tem fábricas, por exemplo, em que você trabalha totalmente diferente do sistema deles, do que está aí na praça. Então ilhas de eficiência existem sim, em boa quantidade em Franca. Entende? Lógico que tem fábricas grandes aí como Ferracete, como Mariner, Democrata, JP, dezenas de outros aí, Carmisterf, enfim, tem alta tecnologia, você entende? Mas não é a maioria. Essa minoria que hoje está garantindo a maioria, antigamente é o contrário, as maiores que suportavam as menores. Mudou. Hoje a quantidade de menores, fábrica menor, pequena e média empresa, que dá o suporte do ponto de vista industrial de Franca. Ele que é o carro-chefe de puxar hoje tecnologia, de puxar todas. Nós temos microempresa, pequena empresa aqui, o Espaço Moda Franca, que é o que nós montamos, com sucesso aí, que fizeram planejamento estratégico. Um dia desse eu recebi aqui um empresário que eu visitei há 1 ano e meio atrás, e eu cheguei na fábrica dele e fiquei impressionado pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Tem alta tecnologia, balancinho moderno, equipamento moderno, pesponto moderno, montagem, a disposição, layout bem montado, uniforme, limpeza, organização, estrutura da fábrica. Só que está quebrado. Está desesperado. Então o que nós podemos ajudar? Então tentamos ajudar, indicando financiamento, nós somos representantes aqui da Agência de Fomento do Governo do Estado. Aí ele passou 1 ano e meio e ele vai estar fábrica, não pode fechar. Né? Passou 1 ano e meio, agora, recente, esse ano, 2 meses atrás, ele veio falar comigo aqui por 2 motivos. Vamos falar sobre o trabalho que está sendo feito, tá? A gente está trocando ideia, o sindicato está fornecendo informações para ele encaminhar. A outra veio dizer para mim que está muito bem de vida e que tem dinheiro em caixa, que saneou a empresa, que a empresa é uma maravilha. Graças a uma palavra que eu falei para ele, uma conversa que eu tive naquela época que eu fui visitá-lo. Olha, nem lembro, nós conversamos, pensamos tanta coisa, nem lembro. Falei assim, na saída, na que você foi embora, depois que você conversou, já falou, você fez uma pergunta, eu não soube responder. Mas eu guardei essa pergunta e fui atrás, foi a minha salvação. Você perguntou, o que eu falei para você? Você perguntou para mim se eu tinha feito o planejamento estratégico da sua empresa. E eu não tinha feito nada. Aí eu fui atrás, tomar conhecimento dessa tecnologia e fiz o planejamento estratégico. E eu salvei a minha empresa. Entendeu? Então, é isso que precisa ser feito. Entende? De você montar um instituto, colocar à disposição, divulgá-lo, levar para eles esse instituto de formação, não misturar com a atividade do sindicato, porque aqui é mais boa dose, aqui é política, você tem que estar impulsionando para criar as coisas, como o caso aí que vai crescendo, o sindicato vai crescendo, você tem que dar vida própria para independência de ação, como o caso do instituto, vai ser o Instituto Cid Franca.
Então, pegar esse instituto, ele vai ter o foco dele, o que é? Cultura empresarial, gestão, trazer tecnologia, abrir a cabeça deles, formar os empresários, formar os gerentes, entende? Ir lá no chão de fábrica deles, é o que nós vamos fazer, entende? E formar os sucessores. Aí sim nós vamos poder estar com a ideia de que é isso aí, tudo isso aí. De você ter uma perpetuação da indústria calçadista, ela ser sustentável e ter o seu, diminuir essa curva do altos e baixos, né? Mesmo porque nós fizemos um levantamento do ciclo de vida das empresas, né? E nós temos o levantamento e baseando nele porque ele mostrou para nós os fatores que levaram essas empresas no passado a quebrar, a fechar. Então, esses tipo de pessoas nós temos que trabalhar. E todo esse trabalho de planejamento estratégico que nós estamos fazendo aqui, de ações, é voltado para isso. Tem alguns itens aqui que são identificados, porque o foco meu eu trabalho muito com o toyotismo, a compreensão dele, enfim, se ele tem ou não essa penetração. Então, algumas coisas eu já tinha identificado aqui, até a própria fala com o Hélio tinha me indicado isso. Eu não sei se o Hélio é engenheiro de produção, né? Ele trabalhou até na Europa, em vários países, aí, Japão, e aqui no Brasil, né? Ele, esse ponto de vista tecnológico aí, ele mesmo pode atestar isso, que mexeu tudo, não sei o que ele, se entrevistou, não sei o que ele falou desse ponto. Algumas a gente já descarta, por exemplo, você falando, né, outras pessoas falando, eu tive no Mariner uns anos atrás também, então a gente percebeu o limite da autonomação, isso não tem como falar que a indústria de calçado, essa característica artesanal é marcante qualquer um. Por quê? Evidencia. Se você analisar o próprio produto, o máximo que você faz, o que vai acontecer? Se você pegar uma injetora, né? O solado você faz hoje, você injeta o solado, você injeta direto no cabedal, né? Você faz. Você pega um cadastro, por exemplo, a máquina já sai lá pronto, entendeu? Mas você pegar matéria-prima bruta, cortá-la e fazer essa matéria-prima, fora o design, fora os enfeites, da coisa toda que tem, e você unir essas peças, entendeu? Aí não é fácil, pega só um produto primário, quer dizer, um couro lá. Agora, se você falar sintético, aí vem um cabedal injetado, tá certo? Aí já não é, e veja a mesma coisa, aí já é um calçado, não é com a característica de um sapato de couro. E o sapato, você quer um sapato fino? Um sapato fino é feito manualmente. Entendeu? O máximo você bota ali de equipamento, máquina, você bota lá um balancinho para cortar, por exemplo. Daí, qual a diferença do balancinho desse aí que daquele de ficar batendo ali? Você automatizou aquela operação, você aperfeiçoou a forma dela cortar, ela ser mais precisa, gastar menos, ela cortar melhor, com mais tecnologia, com mais precisão, mas precisa do mesmo homem que está no balancinho, precisa direcionar essa máquina. Mesmo que tem os computadores lá que programa e faz a máquina, está dentro, entendeu? Como a cara de modelagem, por exemplo, que é feito, mas precisa do ser humano estar ali. Ele não é automático, você aperta o botão lá, sai a coisa pronta do outro lado, o sapato do outro lado. Você aperta o botão aqui, sai o cabedal pronto lá, o solado vem, injeta. Não existe isso. E nem vai existir, é muito difícil. É para o sapato do tipo do nosso. Entende? Você pega o sapato de mulher, a parte de baixo do sapato solar, que isso é tudo automatizado, tudo injetado. Você só bota as faixinhas tudo ali, eu já tenho faixetado hoje. O resto é o cabedal, que são tiras. Né? Tiras e cabedal. Mas precisa botar o ser humano, botar a mão ali. E é uma indústria muito frágil. Veja uma coisa, você fala assim, além de ser uma indústria frágil, de fácil concorrência, você viu que em 20 anos, nós temos quase 200 anos para fazer sapato, em 20 anos a China, certo? Tornou uma potência do mundo, ela fabrica lá 11 bilhões de pares de sapato por ano. O Brasil fabrica 800 milhões, 850 milhões de calçados, não dá nem 10% que fabrica, fora a Índia. Por quê? Porque ela exige grande concentração de mão de obra. Porque o sapato exige grande concentração de mão de obra. E a melhor coisa, a China já vasculhava
já investigava o Brasil, desde a época Francal é realizado aqui. Entende? Então, por que eles iam ficar calçado? Porque os outros países querem calçado? É porque ele dá muita ocupação. Ele resolve o problema social. A China fez isso. Mas ela vai mudar, ela está mudando de região. Já está entrando no lugar que ela de calçado, entrando na mais alta tecnologia. E daí vai para o interior. Por quê? Porque tem emprego para lá, tem 500 milhões de chineses lá sem emprego. Entendeu? Então, por quê? Calçado, ele vai para onde tem mão de obra. Você entendeu? É uma indústria pobre. Não é uma indústria. Ela é indústria pobre, mas ao mesmo tempo ela dá emprego. Ela é sustentável, assim, do ponto de vista de solução de ponto de emprego. Mas ela é tratada como as outras indústrias. Devia ser os setores que agregam com grande contingente de mão de obra deviam ser privilegiados, certo? Do que a indústria que automatizou, da indústria que fatura muito mais que a indústria de calçado todinha aí, e não dá 10% dos funcionários que nós temos. E o sapato é muito sensível às oscilações de mercado. Hoje, o que nós estamos atravessando? Se você olhar aí os períodos de crise que nós tivemos, né, você vai ver que cada época era uma situação, imagina a indústria. Hoje, o que está prejudicando a indústria brasileira de calçado? Ela foi prejudicada aqui e lá fora, que é a concorrência que está tendo a entrada de calçado asiático aqui. E aí o asiático acabou com o nosso mercado interno lá fora. Nós não conseguimos concorrer com sapatos asiáticos lá fora. Por quê? Porque o sistema deles de trabalho é diferente do nosso, é enxuto. Eles não têm CLT lá, eles não têm as leis trabalhistas, a burocracia que nós temos a carga tributária, toda essa parafernália de coisas que nós temos aqui. Eles não têm nada disso lá. Não é? Muitas vezes diz que o setor precisa se modernizar. Não é? O setor precisa fazer isso. Então me ensina como é que faz isso. Me ensina. Falar é fácil. Vem aqui. O que todo mundo fala, nunca teve uma indústria. Me explica como é que nós devemos fazer. Como é que nós devemos fazer isso que você está dizendo aí? É muito difícil. Você pega na década de 80 o controle de qualidade. CCQ, controle de qualidade, tudo. Eu mesmo fui atrás disso, eu mesmo me informei disso, mas plantei. Por que foi feito isso? Porque as exportações que vieram exigir isso de nós. Como é que eu vou mandar um sapato para os Estados Unidos se eu não conferir esse sapato? Se eu não ter certeza de que esse sapato é sem colocar na caixa, esse sapato é com qualidade assegurada. Como ele tem qualidade assegurada, eu tenho que ter um sistema implantado. Consequentemente, isso valeu para o mercado interno. Escolheu uma cultura. Né? A partir do momento que você estabelece o controle, implanta o controle de qualidade, o que acontece? Você passa a ter exigências, você passa a ter outra forma de trabalhar profissional lá dentro. Aí você copia o interiorismo, copia o sistema forte. Lógico, nós vamos levar uma ocasião, até um caso típico, que eu não sou engenheiro de produção, então eu não sou obrigado a saber das formas, da tecnologia de trabalhar. Mas com a vida, né? Trabalho desde criança com sapato, e leio muito, acompanho dezenas de cursos. Aí o pré-fresado, por exemplo, o calcanhar de Aquiles, não é mais o pesponto, né? Era o pré-fresado. E o pré-fresado, a febre em frente, aquilo sempre tudo entregando atrasado. Não tinha jeito de entregar em dia. Né? E eu assumi essa menos e fui ver, analisar. Falei, eu quero ver por que essa empresa é tão problemática. Por que ela dá isso tudo certo? Vamos analisar o que é isso. E o maquinário era mais mais pobre em tecnologia do que o do sapato mesmo. Entendeu? Hoje em dia, uma tecnologia trouxe até máquina automática, não sei o quê, porque a diversificação é muito grande. A diversificação solada é muito grande. Então você não consegue, por exemplo, estabelecer uma linha de produção, máquina de alta tecnologia, de repente tem um salto diferente que a máquina não faz. Eles tinham que fazer ele separado. Entendeu? Mas aí, qual a solução que nós arrumamos?
Dentro dos cursos que eu fiz, tudo isso, você vai criando condições. É muito importante. Dentro do calçado é gostoso porque é bom trabalho que você cria todo o tempo inteiro. Você está criando coisa ali dentro da fábrica para poder dar. Porque não existe um sistema segmentado de produção. Você vai falar, olha, é assim, entende? É difícil de edificação grande. Que cada vez que você muda o modelo, você muda o layout, você tem que comprar uma máquina X para adaptar todas aquelas condições ali, até fabricar máquinas. Quantas máquinas nós fabricamos dentro da indústria para poder fazer determinada operação que não existia essa máquina no mercado? E até hoje é assim. Aí eu estava no médico fazendo um exame cardiológico e fui fazer o eletrocardiograma, aquela máquina na bicicleta. E fiquei prestando atenção na forma do aparelho, lá medir, né, as minhas batidas de coração. Eu olhei aquilo, até o médico era Robertinho Rachete, e eu olhei tudo aquilo, ele veio e foi aí que eu vou fazer um eletrocardiograma da fábrica, da produção. Foi bom, aqui não é psiquiatria, aqui é cardiologia. Entende? E dali eu saí, a informática ainda está rudimentar ainda longe, e fui conscientizar a equipe de que nós tínhamos que fazer o eletrocardiograma, que era o raio-x do que está acontecendo. Como é que você bate como se fosse uma fotografia dinâmica? Você fica assistindo aquilo ali, entende? De repente você está vendo o que está acontecendo. E a forma de achar isso na época era o sistema de eletrocardiograma. O que nós fizemos? A folha maior que essa mesa aqui, né, do lado na vertical eu colocava as linhas de produção, e na horizontal você botava todo o layout que eu tinha na fábrica, do maquinário, tudo, layout, tudo, a sequência operacional de todas as operações, inclusive manual, todas as operações, onde é que começa e termina o que eu tenho na produção, meu layout aqui, 4 ou 5 esteiras lá. E o processo, tinha um lugar que não tinha, que era de preparação, de abrir canaleta, de fresar, que não tinha como você colocar uma esteira. Nós criamos outra maneira. E aí eu pegamos cada coleção, cada modelo, né, e formei famílias. Aí você vai entrando no sistema de tecnologia já existente, né? Mas aqui você vai. Então vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, você vai formando. Então nós fizemos famílias. Quem que é pai, mãe, avó, primo, irmão, como é que é? E bota tudo isso aqui. A quantidade é tão grande, solado, que nós formamos famílias. Por que nós formamos famílias? Porque elas são parecidas umas com as outras, o layout é o mesmo, certo? E formamos família A, B, C, D, tal. Bom, quem é que com a família que combina com a outra família? Não é a vida nossa, não é assim? Pô, essa família, eu sei se são igualzinho o fulano, a família do fulano não tem a similaridade? Não é? Aí fomos lá, pegamos, a família A combina com a D e a Z. Isso significa o quê? Que o planejamento, ao planejar a produção, ele tinha que fazer as famílias casadas. Ele não podia misturar as famílias, por quê? Porque você tinha problema de produtividade. Você parava a produção por causa de uma família que entrava separada ali. Então você determinava por semana. A família tal, semana tal, a família tal, entendeu o que é? E assim nós fizemos. Entende? E fizemos nessa área do prefesar, que não cabia esteira, nós fizemos uma esteira, uma rotação de esteira por carreta, um corredor do Polonês, em que você tinha numerado essas carretas, e o planejamento era feito de acordo com essas famílias que entravam, e ali girava um corredor polonês em volta das máquinas. Foi criatividade nossa, né? Fizemos uma máquina de cortar salto, o salto era feito de MDF, entende? Fizemos uma máquina, oficina alimentava o tempo inteiro, fazendo adaptações. Mas ainda, quer dizer, melhoramos o fluxo operacional, melhoramos. É uma coisa típica, estou te falando, uma coisa típica da indústria de calçado. Mas não bastava isso. Nós tínhamos que mudar, implantar uma política de recursos humanos.
uma política de incentivo, é o que nós estamos lutando para as indústrias aqui em Franca, que é aplicar o PLR na íntegra, que nós fizemos isso lá, certo? Na fábrica, e deu resultado, excelente resultado. Tem que aplicar o PLR na íntegra. E para aplicar, o dono da fábrica tem que ter cabeça, tem que estar disposto a isso aí. Como é que nós fizemos? Nós dávamos incentivo para a produção, vários incentivos. Se tirar a produção, não vou ganhar tal. Dava criado incentivo. Mas tinha um incentivo lá que estava no lixo, que a sola, o retalho da sola, eu ia lá na lixeira e ficava olhando o tamanho do lixo da fábrica. É um lixo rico. Mas isso aqui não está certo. Não está certo. Aí o que nós fizemos? Fomos lá, eu fiz uma análise de um ano do consumo de sola Groupon, por exemplo, depois de outros materiais, placa e tal, etc. E analisamos que a média que dava o consumo ali, que era possível melhorar aqui. Aí nós fizemos quer dizer, aliado a toda essa tecnologia que você está vendo. Aí era assim, é todo dia essa coisa, essa dinâmica. Esse eletrocardiograma, por exemplo, que eu vou acabar de explicar, né? Eu vou entrar no incentivo. Vamos terminar o eletrocardiograma. O que aconteceu? Nós colocamos ali, solado tal. Ele passa nessa máquina? Passa. Então ele acompanhava o aparelhinho do eletrocardiograma lá. Né? Ele não passa nessa máquina, ele fazia assim. E assim por diante. No final da linha de produção, eu sabia quanto por cento ele ocupava do layout. Falei, ocupa tanto por cento do layout. E assim eu fico todos. Aí não tem quadrão lá. E depois que você parou em família, aí, alô. Depois eu chamei lá. Tá. Aí, o que aconteceu? No primeiro momento, você colocou todas aquelas linhas, você ficou sabendo, tá vendo? Essa linha aqui ocupa só 30% do layout. Essa ocupa 110%, mas como? 110%, porque ela tem retorno. Nós temos que eliminar esse retorno. Aí depois que pegou e separou em família e colocou lá, aí você via que o layout, o elétrico não estava cardíaco, não estava com telexagásico, né? Você deve ter surgido uma produção. Bom, agora isso está bom, está mudando o planejamento, vai ser. Mas para mudar o planejamento, o que nós fizemos? Como nós prestávamos serviço, quer dizer, vinham materiais dos clientes, principalmente da SAM, vinha material, fornecia o material. Nós só vendíamos serviço, e às vezes também vendia completo. Ele mandava, por exemplo, a vira na frente, a sola, mas não mandava outro material. Aí atrasava. Entende? Só que quando ele ia cobrar de nós, aí chegava o que estava faltando, aí que nós íamos colocar em produção. Ele achava que nós tínhamos já colocado em produção, mesmo faltando material. Olha, você imagina como é que pensa, que é o planejamento da empresa. Quando eu falava isso, o planejamento da vocês não funciona. Aí, ele chegava aqui, não, tem completo isso. Mesmo que cortasse a sola na frente, tinha que encostar lá. Mas se deixar muito tempo, ela oxida a água, tinha uma série de problemas. O que nós achamos uma norma? Não recebemos pedido se não tiver com 100% dos materiais. E não entra em produção se tiver inspecionado a qualidade desses materiais. Pode. Num primeiro momento eu acabei, meu xingou, falei, que condição é essa? Porque eu vou te entregar adiantado. Eu vou resolver esse problema para vocês. Mas tem que ser assim. Está certo você chegar e me mandar um pedido com 50% dos materiais, você que fornece os materiais, os outros 50% eu ficar aguardando? E o que você acha que eu vou ficar fazendo esse trem aqui? E todo mundo fazendo assim? Isso aqui vira uma zona de guerra. Pá, fizemos isso. Né? Acabou o problema. Aí, foi bom, agora falta incentivo de mão de obra. O que nós fizemos lá? A mão de obra. Ali aqui é lixo. Eu fiz os cálculos, direitinho. Chamei lá uns 6 balanceiros. Olha, o que eu vou falar para vocês, morre dentro dessa sala, eu estou chamando vocês para vocês ser parceiro na montagem de um projeto. E esse projeto pode dar certo, pode não dar. Então eu quero que vocês se frustrem, porque esse projeto vai depender de mim e de vocês, depender de ninguém.
sucesso, isso aqui vai depender de nós. Se não der certo, nós temos que dar bom para batalha. Não fomos competentes ou não fomos o suficiente capazes de fazer isso que dá certo. Então você não pode reclamar amanhã. Se der certo, provavelmente vocês vão dobrar o salário de vocês. Vocês sabem. Toparam. Eu já tinha uns números na mão. Então vamos fazer o seguinte. Para cada par, né, a média era 450 gramas de sola por par, sim, que está no custo. Muito bem. O que vocês economizar na sola, do 100%, 25% vai para vocês. 25% vai para comprar a cesta básica para nós subir para a fábrica inteira. E 50% é para o dono da sola. Eu tinha que motivar os outros funcionários. Eu tinha que fazer dos outros materiais depois. O que aconteceu? Vamos fazer teste durante 90 dias. Ó, surgiu, feito. Pá, 90 dias. Pô, terminou 90 dias, tabulei certinho, olhei. Foi outra coisa, os 90 dias, se der resultado, já vou pagar vocês passado. Desde o início, lá, primeiro dia. Risco mínimo. Você está correndo. Só coisa boa. Tomar na hora. Tá, 90 dias, tal, terminou. Tabulei tudo, preparei tudo direitinho, chamei. Todo mundo ansioso. E aí? O resultado foi excelente. Vocês estão de parabéns. Melhor do resultado. Mas tudo aberto, você tem que ser transparente. Não pode ficar querendo esconder de funcionário as coisas. Ele é o primeiro parceiro seu dentro da fábrica. Ele é o mais fiel, está todo dia com você ali. Agora nós temos que submeter essa diretoria. É a segunda etapa. Né? Aí está feito. Aí eu liguei para o meu primo que estava nessa área, falou, vou te mandar um projeto assim. Você vai analisar, eu vou te explicar e tal. Mas não falei para ele que já tinha feito o teste, 90 dias. Foi da Sanda? Isso, Claro, por causa da Sambinos fornecia passar. Aí eu mandei para ele. Ele examinou, e falou assim, ó, está aprovado, eu topo esse negócio aqui. Eu falei, não. Você não só topa, como você já vai receber R$6 mil de resultado. Mas como? Poxa, faz 90 dias que eu estou fazendo isso. Você já vai receber o dinheiro. Então já pode estar pronto, já está funcionando, só queria essa aprovação. Porque se eu te falasse para você que é coisa complicada. Não é? E o funcionário tem que pagar para ele 3 meses atrás. Os 3 meses, ele pode pagar. Pode pagar, isso é o que eu topo. Aí chamei os balanceiros, está aprovado, vocês vão receber. E você ganhava R$600 na época, ele passou a ganhar R$1.200. Entendeu? Então, quem é que... O que aconteceu com isso? Alô? O que aconteceu? Chamamos todo o pessoal. Está aprovado, vocês vão receber os 3 meses aí, acumulado. Uma festa. Vamos reunir a fábrica inteira. Vamos dar notícia para eles. Aí eu tinha para a fábrica inteira, agora vamos partir com outros materiais que outras sessões com vocês. E assim fizemos sucessivamente. E de hoje em diante é o seguinte, a produção tem que sair. Você já viu que nós ajudaram a mudar tudo que está aqui. Não vou dar uma cesta básica para cada um. Tudo bem, mas a cesta básica, eu ver o caminhão entrar aqui, eu sei pegar a cesta básica para cá. Não é válido para comprar supermercado, comprar perfume, cachaça, não. É comida mesmo. E assim nós fizemos durante muito tempo. Não tem a fábrica com piloto automático. O que aconteceu com a fábrica? Chegamos ao ponto do sujeito ligar, a fábrica, o cliente ligar e dizer o seguinte, ó, cadê meu pedido? Ele não entregou a sola, está assim, olha, convém você checar com o seu almoxarifado, deve ter a sola, faz uma semana que está aí. Nós entregamos jantado. Nós não precisava a data, porque tinha planejado. Planejamento. Certo? Aquela que na negociação nós tínhamos certeza absoluta de não pegar com folga. Nada de faca no pescoço, espada na cabeça. Nada disso. Não é essa loucura, não. Aí chegou o ponto que a Sandra ligou,
o estoque de sola está acabando. Eu falei, não, você não precisa comprar sola, você tem 6 toneladas de sola. Como que eu tenho 6 toneladas? Resultado da economia que foi feita aqui. O incentivo que nós demos, você esqueceu? Você tem 6 toneladas de sola aqui, senão eu já tinha alertado você, faz tempo. Quer dizer, no seu levantamento já tinha acabado a sola, ela está acabando. Então você tem 6 toneladas. Agora você vê quanto é que custa essas 6 toneladas. Resultado do trabalho implantado. Então, isso que eu te falo para você. Tecnologia. Você não pode ficar esperando só tecnologia em materiais. Você não pode ficar esperando só tecnologia do livro, só tecnologia que você aprende na faculdade. Você tem que ter um clima de gestão, de pessoal, dentro da fábrica, de dinâmica, de incentivo, de alegria, de estar ali para ganhar dinheiro. Todo mundo está ali dentro para ganhar dinheiro. Ninguém quer fazer bonitinho um outro, nem patrão nem empregado. Só que existe uma tecnologia de tratamento, de forma, em que os dois convivem bem, capital e trabalho. Por isso que eu falo que tem que aplicar o PLR. Por que ninguém quer aplicar o PLR? Porque não quer abrir as contas. Você não abre as contas, não tem como você trabalhar. Na Sândalo, o que aconteceu na Sândalo, na época que eu implantei dentro da área de recursos humanos na Sândalo? Que eu desafio hoje ainda, continuo desafiando, tá? que maioria, eu vou dizer maioria para não dizer todo mundo, vou deixar uma parte aí que deve conseguir, não consegue tirar a produção prevista. Não consegue tirar. E eu chego às vezes numa plateia aqui, de 30, 40, 50, eu lanço isso aí, todo mundo fica mudo. Por quê? Concordou, porque não tem contra-argumento. Você não tira a produção prevista. E eu nascendo, eu consegui fazer isso. Eu era presidente do sindicato na época aqui, entende? Eu era presidente do sindicato na época, numa negociação salarial violenta, entende? Eu criei dentro da ação o abono por produção, que é o PLR. Isso aí, 1 por 1 funcionário, 2 mil funcionários, 1 por 1. Aí, 1 por 1, nós estamos sentando nós dois aqui, com um projeto na mão. Aí, na cabeça de 1 por 1. Certo? E diz o seguinte: se vocês tirar a produção, naquela época de inflação, se vocês tirar a produção, vocês vão ganhar 10% do salário de vocês no final do mês. Mas vocês estão tomando na outra, hein? Se eu não tirar a outra, é efeito dominó. E se vocês tirar mais, vocês vão receber proporcional. Quando eu falei isso para a diretoria, eu quero dividir, se você me dá, se sair 15%, você me dá 1% dos funcionários, se aumentar o resultado. Vamos dizer, não, mas você não tira nem 100%, você não tira da produção. Aqui a estatística aqui que eu fiz, você projetou tanto, a despesa aconteceu, mas a receita não aconteceu. Você está com déficit anual de tantos mil pares. Eu estou te propondo salvar isso aqui. E, rapaz, aqui foi uma luta. Aí conseguimos implantar, botando o piloto automático. Você só fica marote olhando, você viu os caras lá correndo, lá no departamento de conta, cadê meu material? Cadê meu material? Porque estava atrasando a produção dele. A outra fica que você está atrasado da sessão anterior, está atrasado, mandar aqui, eu vou perder dinheiro com isso. Mas não um negócio tipo Charles Chaplin, né? Aquela loucura, não, um negócio natural. Um piloto automático. Então, tecnologia, máquina, ela vem solucionar um problema de produtividade, produzir mais rápido e de vir produzir com qualidade melhor. É o papel dela. Mas não substitui jamais a criatividade do ser humano, principalmente no setor de artesanato, como é o calçado. É criatividade. Cada fábrica tem que ter isso aí. E o recurso humano é importantíssimo nisso. Que peca as indústrias de Franca nesse sentido. Não tem um departamento de recursos humanos, criatividade de estar ali motivando a cabeça das pessoas. Tinha os prêmios por racionalização, prêmio por administração das contas de despesa, que é o projeto SOL, na época, na Montana. Tem que administrar receita e despesa, para não deixar acontecer, estourar. É por verba que trabalhava. Então, tudo isso, esse Instituto Cid Franca tem que tratar. Esse é o caminho que nós vamos percorrer. Do ponto de vista de mudança, estava falando aí, eu vim para Franca nos anos 90, né? Opa, eu aceito. Nos anos 90 estava aquela situação. Eu vim para cá em 95, né? 94, a questão da paridade do dólar com o real. Então a gente vê que de fato a indústria fica muito sujeita, como você bem colocou,
a essa dinâmica, a política econômica do governo e as flutuações internacionais. Do ponto de vista interno, o que poderia, você falou que fazer essa pergunta, modernizar é difícil, né? Como é que faria? Mas para o setor, o que seria essa modernização então necessária para uma revitalização? Hoje eu vou dizer o seguinte, senhor, está no momento da fábrica comprar máquina moderna, diz assim, o setor comprar. Quando você fala uma empresa, vamos separar isso. Às vezes uma empresa vai e compra e investe. Depende. Entende? Mas se você falar assim hoje, dentro desse cenário que nós temos nacional e internacional, investir hoje agora é muito difícil. Mas você pode investir nisso que eu acabei de falar, no ser humano. Só que você tem que investir e trabalhar junto com ele. Você tem que ir lá, treinar junto com ele, aprender junto com ele, com seus gerentes e ajudar a implantar. Porque você fala assim, não, vai lá, faz o seu curso lá, e depois aí o funcionário aprende, o patrão não aprende. O dono da fábrica não aprende. Aí ele vem com as ideias novas, o patrão não vai aceitar. Eles têm que ter junto, tem que estar junto. Ou ele simplesmente vai dizer assim, vai lá, faça e implanta. Ele tem que ter cultura, está bem para poder. Se ele não fez, mas ele rapidamente ele vai. O que você aprendeu lá? Isso. Me monta um projeto disso aí. Ele tem que ter cabeça para falar, então me monta um projeto disso aí. Entende? Depois dá total apoio para ele implantar. Então, a maior apoio em termos de criatividade. Mas e do ponto de vista de política governamental, o que poderia a política governamental ser modernizado ou modificado? O que eles têm que botar na cabeça se você pegar, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, até asiática, países como o Japão, a China, eu costumo dizer, eu sou muito radical nisso. Eles tiveram a felicidade de ter guerra. Não tinha guerra. Qual a última guerra que nós tivemos aqui? A guerra do Paraguai. Farrapo lá, né? Teve. Nós temos a Revolução de 64, em que eu assisti, eu era fardado naquela época, eu fazia o giro de guerra, estava envolvido, estava no exército. E cortava um prédio danado, porque esse negócio podia, não é? E o que deu aqui lá? O brasileiro não está nem aí com isso. Futebol, uma boa, entende? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma entidade forte, uma entidade organizada, uma entidade que trabalha à frente dele. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Profissionalizar essa entidade. Porque isso aqui dá mais trabalho para a empresa. Porque depende de leis, depende do governo, depende da boa vontade. Você trata aqui de interesses diversos, interesses conflitantes, né? entre os próprios associados, entre fornecedores, conflitos de um quer importar, a maioria não quer, não pode. Como é que nós fazemos agora? Vai importar sola? Mas se o cabedal, não, o cabedal pode importar, ou na outra não pode, não pode. Então você tem que saber qual que é o. Então a entidade que tem que resolver esse problema governamental é o que nós estamos fazendo, que é o problema do antidumping, por exemplo, que é o risco, essas importações de risco, isso é aparecimento da indústria. Não é sério que o pessoal está pensando, eu posto no site, chama a atenção do pessoal, aí depois você vai conversar com os caras, o cara parece que não está sabendo. Por isso que você não pode ser feito tamanduá. Você fica com a cabeça dentro do buraco com a formiga lá, na hora de levantar, você vê que não vai existir mais nada. Você tem que acompanhar, você tem que ficar atento para você ver o que está acontecendo, você apoiar a entidade naquilo que é preciso e você também se preparar. Entendeu? Como é que pode ficar tranquilo com, por exemplo, as importações, né? O problema do antidumping que nós estabelecemos sobre a China. Se ele tivesse feito isso, nós estávamos numa situação de desaparecimento. Por quê? Porque quando a época começou, o antidumping, todo mundo pensou que era só tênis. Ele não é só tênis. Eu estou vivendo lá, sou o vice-presidente da Bicalçada, então todo mundo achou que o Milton Cardoso, que é o presidente da Zaleia, do Cabral, está defendendo a empresa dele usando o setor. Eu falei, não é bem assim, não. Eu estou acompanhando lá, não é assim. Vamos ver, esse negócio aí emburaca mais embaixo. Quando nós conseguimos uma entidade que custou uma fortuna,
que nós estabelecemos $13,85 por par, mais 35%, qual é o efeito que aconteceu agora? A resolução 42, que o governo soltou agora recentemente. Aí foi analisar o total das importações. Pera um pouquinho. E o pessoal me separa aqui dessa estatística, o total de importação, me separa o que é sapato de couro e o que é cabedal de couro. Separa o joio do trigo. Tira esse tênis para lá, tira essas coisas para lá. Eu quero saber aqui que afeta a franca diretamente. Aí foi checar. Né? Aí descobriu duas coisas. O efeito do antidumping para a China e sobre os países que não têm dumping. O que acontece? São 16 milhões e meio de pares e 4 milhões entrando no Brasil, sapato de couro. 16 milhões e meio. Dá 4 milhões por ano. 350 mil pares por mês. 63 mil empregos em jogo. Importado, entrou no Brasil. Aí quando você pega e calcula desses 16 milhões, 6 milhões da China. A que preço? Quando você aplica o $13,85 e mais a sobretaxa de 35%, o preço médio do franco é R$80 o sapato de couro. Médio, dentro de baixo de cima, dá R$80. O da China dá R$87. Então, bom, aí você pegou a carga tributária, nós jogamos em cima dele. Aí está correto. Beleza, olha o resultado aí, maravilha. Mas você pega 10 milhões, Vietnã, Malásia e Indonésia, representa R$38 contra 80 nosso. E aí? É o que nós estamos fazendo na Fiesp agora, entende? Na Fiesp, a defesa de calçado, para poder agir nesse sentido. Olha, se ele está aqui, vai quebrar nós, se outro texto é pior que nós, está pior que nós. Então, tudo isso aí, como é que o empresário vai ficar na cabeça dele trabalhando lá? E como é que o presidente pode estar tocando a empresa dele isso aqui? Isso aqui tem mais de 80 projetos em andamento aqui. Você entendeu? E aí, como é que fica isso? A entidade tem que estar preparada, tem que estar lá nos órgãos, né? Aí nós temos a Bicalçado, tem a Fiesp, participando das diretorias lá, de ambas, no sentido, de apoiar o necessário e vem dizer, ó, gente, vamos estar acontecendo isso, eu preciso de vocês, apoiem aqui para poder tampar o buraco lá. E muitas vezes ele não entende, tem bobagem, tem tudo mal, mas... Entende? Quando eu chego a conversar assim, sentar na fábrica do cara e conversar, aí o cara cai do cavalo. Mas, entende? De modo geral, ele acha que tem muitos que nem associado, ela acha que tira sua vantagem. Ainda acha no direito de criticar ainda. Mas é coisa de brasileiro dela. É porque não teve guerra. Porque quando tem guerra, todo mundo sofre junto. Todo mundo perde familiares, todo mundo passa fome, todo mundo perde os bens, certo? Todo mundo tem que fugir. Não é isso? Não é isso que acontece? Todo mundo aí consegue dinheiro, mas não tem o que comprar para comer. Então você sofre junto, você sabe o que é perder um ente querido numa guerra, e você também perdeu. Então nós sabemos esse sofrimento torna esse aperfeiçoamento do relacionamento humano, do entendimento humano. Mas quando não acontece como no Brasil, está essa anarquia também. Nós estamos vendo anarquia. Se vai melhorar, eu não sei. Eu digo para vocês o seguinte, amo esse país, mas tem medo do futuro. Trabalho por ele, mas tem medo do que vai acontecer pela frente. O que vai acontecer não é bom. Porque nada está sendo feito. Você consertar essa situação. Então está em risco a indústria brasileira. É risco do emprego. Ao ponto de, não, nós temos que é isso? Eu dei uma entrevista na Globo, você para trás, o economista falou assim, não, ele está totalmente errado. Problema de importação. Eu não estou querendo proteção, eu estou querendo defesa. Eu quero defesa, eu não quero proteção. Eu não preciso de proteção. Eu estou querendo me defender da sacanagem que vai fazer comigo, do que está se jogando por cima de mim. Vocês vão abrir importação? Aí fecha as indústrias. E esse operário vai trabalhar onde? E quem vai comprar o importado?
Você tem que ter dinheiro para você comprar o que vai vir fora. Agora você acaba com o emprego aqui e daí? O povo na rua e vai virar o quê? Então você tem que achar esse equilíbrio aí. Você tem que, é o que nós estamos fazendo com o reforma do CMS aí, do Areiro. Eu provei para o governador que nós, com a redução do CMS, vai de 18% para 12%, ele ia dobrar o governador. Em 4 anos aumentou em 263,4% CMS. Então provei agora para ele que o varejo vai acontecer a mesma coisa. Então, economia de escala, você tem que ganhar pela quantidade e não na caneta. A hipocrisia da caneta tributária, isso eu enxergo, é a incompetência do administrador público. Quer dizer, é mais fácil, eu faço despesa, eu aumento a caneta, aumenta o imposto, é mais fácil criar um imposto, né? Só que ele esquece que os netos dele, não vai pagar isso também. Ou ele acha que ele vai ficar isento lá. Você entendeu? Então, precisa ter o equilíbrio. Então, a entidade, junto com o governo, a entidade tem que estar preparada. Foi onde que nós fizemos esse trabalho, que vou te passar, entende? Que é o mapeamento. Entende? Como é que eu vou trabalhar se eu não sei quantos somos, onde é que nós estamos localizados, como é que está? Esse eu preciso, não está satisfeito ainda. Aqui eu vou repetir esse trabalho aqui, entende? Esse mapeamento, são 1.500 empresas do setor do complexo. Depois eu fiz planejamento estratégico, que isso aqui foi ouvido o calçadista, foi ouvido o fornecedor, foi ouvido o cliente. Muito obrigado. Entendeu? Em relação à questão do dumping, você falou, carga tributária desigual com esses países, o custo da mão de obra no Brasil, que às vezes a gente escuta, o custo é alto comparativamente em relação a outros países. O que daria para modernizar em relação a isso, propriamente? Página 55. Redução do semestre sobre medicamentos, setor de medicamentos. Quanto é que você acha que, vou te fazer uma pergunta, quanto é que você acha que tem de CMS no xarope para tosse? Eu estou com tosse. Eu preciso comprar lá. Quanto é que você acha? Não sei, uns 30%, sei lá. 34,8%. Cheguei perto, no chute. Cadeira de roda, 18%. Seringa, 29,92%. 29%. Sonda uretral, 34,8%. Termômetro, pode baixar aqui, 38,93%. E esse sindicalista. Como é que você quer? De onde é? Sindus Farm. Onde é que você nós temos uma carga pesada, porque como é que você pode remunerar seu funcionário melhor? Se o governo passa a mão na maior parte, 37% do PIB é imposto. Bom, como é que vai pagar? Ele está pegando para ele. Eu trabalho, ele pega para ele. Eu poderia estar melhorando as condições salariais, pagando melhor se a carga tributária fosse mais suave. Entendeu? A solução de melhor remuneração está aqui que eu falei do início para você. A aplicação do PLR com criatividade. Ganhar na economia de escala. Mas você tem que fazer você tem que chamar seu funcionário para ser seu parceiro. Você não pode, foi o que eu falei para o Neto, você tem que abrir a carteira. Você tem que dividir isso, esse ganho. Não estou dividindo para você, eu não estou pedindo, ninguém está dizendo para o empresário, se capitalizar a empresa é o capital dele, o ganho dele do trabalhador. Precisa do governo diminuir a carga tributária, certo? O que eu estou dizendo, o PLR é a economia de escala. Quanto mais você produz, mais você ganha, todo mundo ganha. Só que você tem que repartir isso. Eu não falei para você, a produção prevista ninguém tira, e eu passei a tirar. Como é que eu passei a tirar? Eu dei as condições desse ferramenta e eu inspirei confiança, jogo aberto, claro, transparência. O funcionário não pode ficar desconfiado de você. Não acontece lá, você prova que está aqui. Sim, jogo, né? Claro. Entende? Então a pergunta é sua isso, né? Com relação à mão de obra. Se de fato, porque me ocorreu agora, né? Nos anos 60 a gente teve a instituição, por exemplo, do Fundo de Garantia, né?
Antes você tinha uma estabilidade, eu não lembro, não sei dizer bem como era essa estabilidade. Mas esse fundo de garantia não onerou a produção? Compensou, de certo modo? Aí que está o negócio. Você, veja bem uma coisa, quando criou o fundo de garantia, é mais uma carga tributária em cima. Ele onerou o custo da empresa. Ele tinha que ser feito um negócio amarrado em produção. Aí, de repente, criar lá mais 10%, né? 50%. O que está acontecendo nesse exato momento? As centrais sindicais querem passar a mão nesses 10%, em vez de eliminar, vai eliminar agora, tirar do custo Brasil. Não, pera um pouquinho, 10% aqui, que nós vamos ajudar a problema dos empregos. Financiar as empresas para garantir o emprego. Como você vai garantir o emprego? Indústria automobilística e o resto do Brasil. Quer dizer que então eu vou dizer para uma fábrica de calçado aqui, quanto é que eu vou receber, quando é que essa indústria de calçado vai receber os 10% para ficar segurando o funcionário lá, porque não tem serviço. Diminui a carga tributária, dá as condições para você produzir o que você tem, ganhar, você vai vender seu produto mais barato, você vai gerar produção. Então os custos e a burocracia chega até a ser cínica. Você pega um caso, um exemplo, tipo, estão montando aí, adoidado as empresas aí, problema de emprego, põe a cota do deficiente físico. O promotor me chamou, estou tendo aqui o 15º Batalhão dele, Ministério do Trabalho, estou só ouvindo, falando todo mundo, Ministério do Trabalho porque não é tão ferro nas indústrias e tal, aí eu pedi a palavra. Eu falei assim, tem duas coisas importantes, mas antes, eu quero dizer para o pessoal do Ministério do Trabalho que se multa resolvesse, o Brasil seria maravilhoso, porque tem a fortuna em multa desse Brasil, não é brincadeira. A senhora não resolve o problema com o cartão vermelho, só não assiste futebol. Futebol, cartão amarelo, a senhora não, a senhora já quer meter o cartão vermelho. Se só resolver isso aí, esse negócio que você falou punir, mais fácil a senhora orientar do que punir. Então, tem duas coisas. Onde é que está o cadastro dos deficientes físicos, com todas as informações necessárias, que é obrigação do poder público? Onde é que está esse cadastro? Você do poder público, promotoria, tu vem pedir comprar do setor produtivo. Eu quero empregar, eu estou precisando empregar todo mundo que você tiver agora, aqui nesse momento. Mas me dá a relação. Vocês, entidades que representam os deficientes físicos, cadê a relação? Onde é que está ela? Centralizada em São doutor? Segundo, o governo federal é mestre em criar bolsa. Bolsa não sei do quê, bolsa não sei do quê. Bom, tá bom, quer criar? Tudo bem, então vamos criar mais uma. O deficiente físico recebe um salário mínimo enquanto ele não arruma emprego. Na hora que ele arruma emprego, vocês cortam. E ele vai ganhar a mesma coisa na indústria. Faz o seguinte, inverte. Ele só ganha se estiver trabalhando. A não ser aquelas doenças que não tem jeito, não tem jeito de trabalhar mesmo. Mas o cara que tem condição de trabalhar. Olha, você vai ganhar isso se você estiver trabalhando. Agora, como é que arruma emprego? Vocês cortam. E vai ganhar, você ganha 700 aqui, vai continuar ganhando 700. Vai correr 700 aqui, perde 700, mas ganha 700. Então, o que acontece? Não está dando, estou para meia dúzia para vocês. Vocês ficam querendo, você que é do governo, você que falou aí, fala lá para o nosso governo lá, criar mais essa bolsinha aí, pô. Bom, isso faz 2 anos. Sabe o que aconteceu agora? Nós que vamos montar aqui no Centro de Franca, a central. Nós estamos preparando o Senai, movendo o Senai para preparar a mão de obra, para treinar, fazer tudo isso é custo. Isso é custo. E assim é terceirização. Então agora virou promotoria pública, né? Achou utilidade fim, inventaram a tal de utilidade fim. Lá fora tem isso, doutor? Tem, há anos, doutor. Só que lá não é crime, aqui é crime. Aqui vocês prendem, vocês fazem, batem. E quem sustenta você, quem paga o salário de vocês é a indústria. Como é que fica assim? Nós queremos riqueza. Você comentou, não sei, da McCarthy, não estava nem no meu roteiro aqui, mas o que você poderia falar da McCarthy? Porque de certo modo a McCarthy ela foi emblemática aqui, teve o período que fechou, depois teve aquela tentativa de autogestão. A McCarthy é o retrato da reforma agrária brasileira. Utopia.
né? Reforma agrária. Eu tenho propriedade rural. Eu sei o que significa aquilo lá. Propriedade pequena. Que é o tamanho que eles querem fazer a reforma agrária aqui no Brasil. Entende? Vai lá, olha se eu consigo o financiamento ali para fazer um barracão rapidinho ali no Banco Brasil para você ver dificuldade. É fácil, né? Você manda o dinheiro lá, está tudo perdido e é fácil fazer isso. Vai lá, fazer a coisa certa. O Maquer, o que aconteceu com o Maquer? O Maquer tem uma política familiar interna, problema aconteceu. As sociedades são diferentes. Quem comprou o Maquer foi a Sambino, que tinha dinheiro em caixa, não foi a Santo, foi a Sambino, mas ela era partes iguais. Então não houve o entrosamento entre a sociedade, primos e irmãos, de dar o apoio necessário para a Maquer. Para encerrar aí, resolveu vender a empresa. A empresa tinha pedido 452 funcionários, ou 492, pedido de exportação, mercado interno. Só que cada diretor tem que cuidar de uma parte. Não era... Falou, Zé Carlos, você vai para lá, você vai ser o diretor da Maquer e você forma a sua equipe lá e pronto. Não. Cada diretor da Santos tomava conta da Maquer nas áreas deles. Mas não tinha boa vontade de estar saindo do lugar, ir lá e ver e tal, acompanhar. Na época, o que aconteceu? Nós conseguimos, politicamente, com o Fleury, o governador Fleury, financiasse, porque ele tinha recurso naquela época, a empresa para os funcionários. E nós vendemos a empresa para os funcionários. Nós ajudamos até a montar o processo. E entregamos para os funcionários. Aqui veio nós chamamos do nome lá dos funcionários da econômica lá, que dá assistência para centrais sindicais, né? O Diese. Aí vieram o pessoal deles aí e tal. E eu com uma boa vontade, vou entregar a empresa para vocês, assim, foi ter financiamento e tal. E rescindiu o contrato de todos os funcionários e paguei todos os direitos. Peguei a empresa limpiva. Agora, ninguém aqui mais é funcionário da Maquer, vocês são donos daqui a empresa. E capital de giro com pedido e tudo para eles. Simplesmente acabaram com a empresa, refinanciaram a empresa, que tinha dinheiro de novo do Estado, e quebraram a empresa. Como só um pó, você pegar um pó e jogar para cima no vento. Acabou tudo. Por quê? Porque não tem dono. Onde não tem dono, cidade tem que ter dono. Quem que é o dono dessa cidade aqui? Chama-se Cid Franco da Rocha. Acabou. Ele é a maior autoridade da cidade. Certo? Por isso nós temos que escolher bem as pessoas. E a obrigação dele é ouvir a população, discutir, trocar ideia para dirigir bem a cidade. A maior autoridade é que a cidade tem dono, ela tem quem toma conta dela. Quando você pega lá, quem que é o... Não, tem 10, não, então não tem dono. Tem um líder. Esse líder tem autoridade para fazer o que tem que ser feito. Um é dono. Você pode ter 10 sócios, mas um é o líder. Ele tem que ser eleito pelos demais por um período, pode ser renovado ou não, mas ele que decide a voz final, ele que norteia rumo nas coisas. O presidente sou eu, a responsabilidade é minha, tem a diretoria que dá apoio, certo? Mas o que acontecer de errado aqui, chama a culpa de José Carlos Brigagão do outro, não é do vice-presidente, não é do tesoureiro, nem nada. A responsabilidade é minha. Uma declaração errada é minha responsabilidade. Um funcionário deu uma declaração errada aqui, qualquer coisa, é minha responsabilidade. Não tem que ficar procurando, não, é eu que sou responsável. Então faz, porque tem que ter dono. Quem manda na igreja é o Papa. Em Franca é o bispo, que obedece o Papa. E fim de conversa. E a igreja católica, o exército, é um exemplo de hierarquia. Por que as duas estão em pé até hoje? As únicas que estão em pé até hoje. Por quê? Porque tem hierarquia rígida. Na família é a mesma coisa. O homem tem que liderar a casa. Ele tem que saber se respeitar a mulher dele e se entender. Na fábrica é a mesma coisa. Tem que ter 10 sócios, mais um é o líder. Ele que decide, ele que desempata as coisas, ele que coordena, ele que é o maestro. Entendeu? Então, o que acontece lá?
As empresas têm que estabelecer essa política, as coisas têm que ser claras. Eu visitei fábrica aqui, em que fui falar em preparar o sucessor. Você acha que eu vou colocar meu filho no meu lugar? De jeito nenhum. Eu falei, então, sua fábrica tem data marcada para morrer. O que é isso? É sinal que você bater as 10. Se você bater as 10, você vai enterrar tudo junto. Você não quer criar você não quer preparar teu filho de sucessor, você vai junto gerente seu. Então, sua fábrica não tem vida curta. Dois ajudam que você vai ter o 100. Você vai dar prejuízo para a sociedade aí. Porque quando quebra uma fábrica, não é só questão de ponto de vida, de prejuízo para o banco, para o governo, os dois que se virem. São milionários, já receberam isso faz tempo. Certo? Mas e o efeito na sociedade? E o desemprego que causa? Os direitos, fornecedor, a cidade fica sem uma fábrica. Não é certo prejuízo. Quando você monta uma fábrica, tem que saber que ele está montando uma fábrica para servir a sociedade. Usufruir daquilo ali. Mas ele tem que ter essa consciência que a fábrica que ele está montando, ele tem que saber da responsabilidade dele. Ele tem de social e de exemplar. Então, por isso que tem que ter bom. Lá na McKellar não tinha essa. Não, lá não tinha. Não continua uma estrutura mínima? Não tem nada, separado, fechado, desapareceu igual pó. Não tem nada. Por quê? É porque lá não houve, né, nomearam presidente, mas não dava autoridade para o presidente. Quer dizer, aquilo ali, bom, para começar, na hora que nós saímos da fábrica, eles entraram dentro da fábrica, subiam em cima da mesa, botavam os pés e falavam, agora isso aqui é nosso, tem para caralho. Pronto. Eles fazem uma reunião, e agora, como é que vão fazer com isso? Não, foi festejar, subir nas máquinas, subir em cima das mesas, né? Entende? Então, o que acontece? Ainda pregava aquela coisa, né? Uma guerra contra patrão é isso, patrão aqui. Não tem. Mas quantas vezes, aqui embaixo desse salão aqui, funcionário que ajudou a fazer greve, jogar terra na fábrica. Aí ele encontrou comigo aqui, veio. E desse lado agora, como é que tá? Aí, não podemos dar esse reajuste, não. O que é isso? Eu falei, mas você estava pedindo lá atrás, pô. Agora passando, como é que é? As últimas perguntas. Em relação aos últimos anos, a gente viu, acompanhou, né? Esse fechamento das gigantes, vamos dizer assim, uma situação, a HB, a Samelo passou por isso, a Sandro passou por esse momento difícil, a HB acho que agora está retomando, tentando ampliar a produção. O que levou então essas gigantes a essa situação de crise? Além da oscilação de mercado, de concorrência, do custo Brasil, de tudo isso aí, as dificuldades que colocam, né? Financiamento com juro altíssimo para você implantar a produção, por exemplo, tinha que ter juro. Tinha que ter juro. Você vai investir numa máquina, vai gerar emprego, vai gerar riqueza, você tem que pagar juro. Entendeu? Existe um problema seríssimo que hoje estou tentando tentar resolver, desde quando eu estou resolvendo. O governo não paga o que deve, caloteiro, safado. Para caber, pergunta quantos milhões você tinha de crédito PMPI que o governo deu cano nele. Quase 100 milhões. Pergunta essa merda quantos milhões ele tem para receber. Pergunta se o governo pagasse pelo que ele tem para receber, se não tinha pago todas as dívidas dele. A Sandro tomou o cano. Você entendeu? Então, é facinho o governo chegar e falar, você reintegra hoje para o Brasil maior. Não tem problema para receber. Ou ele incentiva para poder exportar, mas não paga. Nós trabalhamos e ele promete safado, nós receber, aí ele triangula. Por que não faz automático? Aí você tem que tomar a bênção dele. Aí você já viu, né? O que acontece? Pelo amor de Deus, me paga. Aí você sabe a resposta. Entendeu o que é? Então não há clareza. O governo não faz. Ele não te dá por que o dólar agora? Por que o dólar agora está mantendo R$2, 2,03, 2,04? Por que há 10 anos atrás, tempo do seu Lula lá, por que ele não poderia ter feito a mesma coisa que está fazendo hoje? É porque acontece essa desgraça no mundo. Aí o Brasil, as exportações estão lá embaixo agora, porque eu acreditando em commodities, exportando matéria-prima e largando o setor manufaturado brasileiro. Você entendeu? Que deu emprego, que recolhe até mais impostos do que os commodities. É questão de política. Então o governo tem que ser claro.
Nós estamos falando de carga tributária. Aí, pô, por que os caras não reduzem? Entende? Por que não dá uma assistência médica digna, sem precisar que a empresa contrate uma assistência médica para os seus funcionários e o funcionário também pagar? Isso é tudo custo. Paga 2 vezes. Você preferia falar assim, vamos cortar o imposto, eu não vou dar assistência médica, vocês dão, eu vou tirar esse imposto. Pronto, aí nós viramos com o trabalhador, acabou. Mas não, ele faz questão de receber e continuar essa porcaria do SUS que está aí. Você acha que tem que o médico receber R$30 por consulta? Hein? Você acha que o cara estudou 10 anos, R$30 por consulta? Você tem que colocar cada coisa no seu lugar. Aí vem aquela pessoa na televisão, empregado do médico, diz o seguinte, não, por que o médico ganha? Então por que eu também não posso ganhar? Mas, minha filha, ele é médico, você é empregado doméstico. Você fez algum curso no SESI lá que é de graça para você aprender a cozinhar melhor? Não, mas então. A diferença está aí, minha filha. Comunismo, por que acabou o comunismo? Acabou porque igualava todo mundo, né? Então aquele que estudava tinha o mesmo valor daquele que não vagabundava. E o ser humano foi feito para competir. Ou não? Você entendeu? Por que você está estudando? Por que você está aqui? Você está perdendo tese? Porque você tem interesse em crescer. Agora, quando o seu colega seu lá que não está nem aí você acha que está certo amanhã você igualar seu valor com igual dele que não estudou? Ele disse, não, está errado. Se pegar, você tem que sustentar ele. Você entendeu? Então, o que acontece? O governo federal não, e o governo do estado também. O governo modo geral. Então eu cheguei aqui de semente, tinha 12 milhões parados aqui, engavetado, não conseguia o governo liberar. Tinha mais de 30 reuniões, trabalhando, consegui liberar tudo. Com boa vontade do governador, chegar a explicar, está aqui, Secretaria da Fazenda, e 30 e tantas anos, botei a Fiesp no meio, provando, mas bem que tinha direito. Fiquei quase 2 anos lutando com isso. Enquanto tinha que ser automático. Então, você entendeu? Então você pega essas empresas, desanima. É tudo custo. Qual é o problema que nós estamos tendo? Vamos esquecer essas empresas do passado. Hoje, você vai somando os fatores negativos que tem. Certo? Só para encerrar com você aqui essa pergunta aí. Ah, tá. Eu esqueci de pegar o material. Tá ok, obrigado. Tem uma material que eu fiz. Um quadro sinótico. O chão de Margarida. Em que se aponta lá quais os fatores negativos da indústria calçadista. Né? Se você vê o tamanho da Margarida, entende? Você está aqui, com ela lá. É enorme. Os pontos, né? O foco dos calçados faz os pontos negativos e positivos por cores. Aí você vai ver infinidade, né? De coisa que tem ali negativa. Aí precisa, aí você pergunta assim, como é que está a crise aqui? Não está no boa ainda. Mas como assim? Precisa piorar um pouco mais. Mas por que piorar? Foi para mudar. Para mudar. Se não tiver guerra, não muda. O ser humano é desse jeito. Se não tiver bem ruim, ele não muda. Você não está vendo a violência aí, assalto em casa? Não, tem que piorar um pouco mais. Porque senão eles não criam as coisas. Não mudam as leis. Você entendeu? Assim é a situação. Então você pega a história da família, só para pegar a história dessa família, independentemente do problema sucessório, problema administrativo, que tem que, do cômputo geral, você tem que analisar. Bom, 100% dos problemas que ajudaram a Assembleia a chegar nesse ponto, quantos por cento é culpa deles? Tá, então, e o resto? Será que se o resto não foi a consequência da desarticulação da administração? Entendeu? Então você vai olhando. Aí você pega, leva uma multa, você mete 150% de multa em cima. Mas a lei fala, não, assim, 150% de multa. Então você acabou de me matar, ué. Não é que eu vou pagar, você me dá 150, uma vez e meia a mais que eu te deu. Você me criou uma dívida e meia a mais. São 250, né? Que eu devo, o capital que eu devo, mais 150% de imposto, de multa.
Então você vai somando tudo isso aí. O que o Estado faz? Nada. Absolutamente nada. Ele só mete a caneta. Então precisa ficar bem ruim. Desemprego, né? O PIB cair. Por quê? Veja, agora estão todos correndo atrás do bicho. Não, gente, vai vender soja, vai vender minério, vai vender commodities, esquenta a cabeça em manufaturado, não. Tá igual o Hugo Chávez está fazendo lá, só petróleo. Se secar a torneira, ele está fudido. Você entendeu? Faz isso. Não, aí viu que foi lá embaixo as coisas, foi piorando e tal, a balança começou a pessoa negativo, o setor industrial começou, o PIB começou lá embaixo, não vai crescer 1,5% esse ano. E aí? Você entendeu? Então, tudo isso aí é negativo para a indústria. Que a indústria tem vamos analisar, né? A fotografia dele, como eu falei na Sandra, vamos dar um eletrocardiograma, vamos tirar um eletrocardiograma de tudo isso que eu te falei. Vamos separar as coisas. Que governo, qual o percentual dessa situação toda e quanto é que o governo pesa nisso? E assim por diante. Setor bancário, financeiro. Então, eu vou te falar uma coisa para você, que numa palestra que fiz no Rio de Janeiro, semana retrasada, na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Eu cheguei para a plateia e falei assim, digam-me quantas marcas de televisão e quantas marcas de carro nós temos brasileiras. Não tem, lógico, é tudo de fora. Não tem marca de merda nenhuma. Vocês estão falando de tecnologia. Nós não somos dono de nenhum carro. Tem uma agora no Nordeste, sei lá, mas nem. Uma televisão. Nós fabricamos no Amazonas. Nós fabricamos televisão aqui, mas não somos dono de uma marca. Fomos incapazes de criar uma marca brasileira. E vocês estão falando em. Bom, tecnologia. Não fomos incapazes de criar um carro brasileiro. Mas a China fez, 20 anos. A China fez. Você entendeu? Se você pega outros países aí, fizeram. Nós não conseguimos fazer. Falta o quê? Investimento em educação, incentivo. E aí? Nós estamos falando de tecnologia de calçado. Esse que acabar com esse calçado importando, abrindo as porteiras, tudo aí, velho. Como é que fica? Última, prometo agora, viu, Zé Carlos? Já estou te alugando faz tempo. Em relação à questão, a relação com o movimento sindical específico aqui de Franca. Essa questão de ter 2 sindicatos, agora o Fábio Cândido, que foi o ícone desse problema do enfrentamento dos anos 80, pega o jornal, você vê ele barbado indo para Cuba, tal, e agora ele, de certo modo, volta a ser uma liderança do movimento sindical aqui. Como que o Sindicato da Indústria tem analisado isso, essa relação, essa questão? Olha, o outro sindicato ligado à CUT e o Fábio hoje ligado à Força Sindical. As duas forças sindicais são antagônicas com relação à forma de pensar. Uma é política e outra é de resultado. Também faz política, mas não como principal. Certo? Então, o que acontecia com a CUT? Que é o sindicato aqui que é ligado. O negócio deles é politicagem. Então, o que acontece? Você chega a um ponto que você fala, bom, mas espera um pouquinho, você é só negativo, tudo ruim. Não pode ser assim. Então, tinha que brigar. Não pode se viver em paz para trabalhar junto. Não tinha como você dialogar. Vamos implantar isso, não tinha como fazer isso. Certo? Aí surgiu o Fábio, derrubou ele e tal, problema deles, e aí entrou na justiça aí, se viraram e tal, o outro dormiu, foi incompetente, deixou o outro fazer isso. O Fábio subiu, foi sindical tem uma orientação diferente. E eu disse para o Fábio o seguinte, olha, se você for voltar, você voltou, eu voltei e o Cid Fantasma voltou, os 3. Nós amadurecemos e as coisas mudaram. Se você vier com a mesma cabeça daquela época, que não cabe hoje, nós não vamos sentar para negociar em nada. Vamos direto para o tribunal, não perder muito tempo não. Por que eu vou ficar brigando com você aqui? Se você quer brigar, não quer brigar. Vamos ao tribunal.
Porque lá o juiz resolve, lá, pô. Não, vamos negociar. Então, a coisa, o que nós podemos fazer junto? Uma indicação de procedência aí. Fomos primeiros lá, fomos lá mostrar para ele. Ele aderiu, que é para a Franca inteira. Então, acabou essa época. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa, acabar com a unicidade sindical no Brasil. Tem que ter sindicato patronal, tem que ter concorrente. Será que eu estou sendo competente o suficiente? Certo? Não sei. De repente, montou o sindicato. O que é isso? Progresso, eu vou procurar fazer melhor, vou procurar fazer melhor, assim como a indústria de calçado. Mas se eu tivesse uma indústria de calçado, estava começando botina de goma até hoje. E aqui que essa parada fazia calo, não estava? Você colocava no pé, uma semana eu estava com batata no pé lá. Por que melhorou? Porque tem tecnologia, concorrência. Então, tem que ter. Entende? E, claro, o que acontece? Prestação de conta tem que estar à mão do associado. O dinheiro não é meu. Eu tenho o direito de questionar. Você entendeu? Se tiver outro sindicato também patronal, da grande empresa, ou do amigo que quiser montar, quem vai decidir são eles. Vai depender também muito de nós aqui. Se nós não vamos montar nós estamos satisfeitos com o sindicato. Pô, isso é uma vitória. Entendeu? Então, o que o sindicato trabalhador tem que fazer? Mudar a forma de comportamento. Esse negócio de querer falar, não. Você tem várias formas de você defender o trabalhador. Não é só na negociação salarial. Você tem várias formas. Então, se você ajudar a reduzir, apoiar a reduzir o CMS, você está preservando a indústria. Você está preservando o emprego. Você tem condições melhores da indústria remunerar melhor o trabalhador. Isso é defender o trabalhador. Isso é coisa de patrão, sabe que é doido, não mexer com trabalho, aí não tem jeito de trabalhar. Aí não tem jeito de trabalhar. Então o negócio tem que mudar. Tem que chegar e dialogar. O que é? Porque aqui é o seguinte, uma indústria erra. Aqui tem dezenas de por dia aqui. Se uma indústria erra, nós não vamos dizer para ela que você errou. Não é assim que age, assim, nós ensinamos certo. Você entende? É isso que tem que ser. Não vamos dar guarida para uma empresa que agiu errado só porque o sindicato é dele. Não tem que dizer a verdade para ele. Você errou. Porque tem colega dele que anda certo, por que você tem que andar errado? Você errou, não é assim. Mas é lei. Você vai fazer o lei, não se discute, obedece. Você quer mudar, você vai trabalhar outra coisa. Vamos trabalhar para mudar. Mas enquanto ela existe, você tem que seguir o que está aí. Está aí. Não tem como você fugir. Então, os sindicatos de trabalhador, eles têm que se modernizar. Nós estamos fazendo um esforço tremendo aqui para modernizar. Eu acho que eles têm que fazer a mesma coisa. Entende? Então, esse relacionamento precisa... Passou isso da época, entende? De ficar frontalmente contra um outro. Tanto do lado patronal quanto do lado empregado. Eu tenho empresário aqui que é radical. Nós chamamos a atenção dele. Tem gente que não tem sócio aqui, porque você está querendo plantar um negócio que não cabe nas outras. Está errado o que você está querendo plantar. Já tem conflito, tem. Mas isso tem que ser administrado, isso tem que ser mostrado. Entende? Então o sindicato é necessário, só que tem que dar uma outra lei, tem que ser mudada, tem que ser modernizada. Nós estamos trabalhando sob lei de 1943. Isso é um absurdo. Tem que estar lá, telégrafo. Até hoje, na CLT, como é que funciona o telégrafo? Pô, isso como é que faz isso aqui? Você entendeu? Então, quer dizer, ser modernizado, o Estado não acompanha. Aí fica esses dezenas, milhares. Então, agora você vai no Senado agora, vai mudar, não sei o quê. Entende? Isso é um problema de unicidade sindical. No dia que tiver, você pode ter certeza. Quem vai ser beneficiado vai ser o povo, os associados. Porque quem assumir vai ter que fazer, vai ter que trabalhar. Senão ele vai fechar. Ele vai ficar sem sócio. Entendeu? E tem que ser dessa forma. Ele tem que chegar à realidade. Não adianta eu querer mascarar. Se a empresa errou, e porque ele é associado aqui, porque ele é indústria,
o sindicato dele querer proteger e tampar o sol com a pereira. Não, você está errado, você está errado assim, nós temos que fazer isso. Você entendeu? Da mesma forma, eu do outro lado tem que agir. Pegado errou, você está errado. A lei é feita para todo mundo. Então você tem relacionamento sem abrir mão da sua soberania, sem abrir mão do seu direito de defender o trabalhador ou defender a indústria, respeitar os territórios de cada um, mas juntos sem jeito. Nós juntamos agora, a última reunião que fizemos agora na Fiesp semana passada, vou ter uma reunião no dia 30, uma reunião histórica, eu o setor de varejo com a indústria, a redução dos IMS. Vamos apresentar para o governador agora. Histórico isso, nunca existiu. Então, para a indústria, do jeito que vocês estão fazendo, você quer me matar como fornecedor? Ao mesmo tempo, a CIA, a loja, mas não, nós temos que importar. Fala, você quer acabar também com a minha indústria? Então você quer que eu deixe um parceiro, mas ao mesmo tempo você como é que é o negócio? Não. Ou nós vamos ser parceiros, um respeitar o outro, ou como é que é essa história? Papo furado não pode. Não tem que entrar importado, não, senhor. Importado tem que ser subtaxado. A mesma coisa que eu pago, ele, na hora que entrar aqui, ele tem que pagar também. Por que ele é mais bonito que eu? E você vai lá, me importa também que eu dei e eu fico errado aqui. E você vem impor que eu tenho que dar desconto X, Y, Z. Enquanto seu markup está 5,4, os outros estão colocando certo com 2,3. Mas você está ganhando, pô, o que é que você quer? Não, você é parceiro ou não vai? Maravilha. Você entendeu? E assim é a luta, né? Maravilha, Zé Carlos. Respondi essas perguntas? Respondeu. Muito bom. Agradeço aí a atenção. 1h40 de entrevista.